Diz que em Excel realmente funciona? Depende. Depende de quem fez e como fez. O que eu quero te dizer é que sim, um Disk Excel pode ser extremamente proveitoso dependendo da maneira como ele foi montado, dependendo do conteúdo que existe nele. Agora, se você tem aí um aventureiro ou uma pessoa que descobriu o Disk agora e se pautou por, sei lá, por bichinho, por cor, e achou que basicamente é só fazer soma de resultados ali e dar entregar um relatório, isso é muito pouco e para mim é muito duvidoso. E desses aí, eu acredito que você tem que correr. Não é o caso, por exemplo, deste relatório que eu vou te mostrar aqui, que inclusive está disponível para você baixar aí gratuitamente. Tem um vídeo já que eu fiz aí exatamente 9 meses. Mais de 1.000 pessoas já baixaram esse teste, eu não tive uma única reclamação. Então fica à vontade para baixar, pode acessar o vídeo ou o link aqui abaixo na descrição. E é agora que a gente vai falar sobre ele, tá bom? Fica aí e me acompanha. Basicamente, quando você baixa a planilha, né, você tem acesso a isso aqui, ó, a essas 4 abas aqui, né? A primeira aba é a aba da introdução e tá mostrando aqui, tem os vídeos, né, o tutorial de como usar a planilha, que é o primeiro vídeo que eu falei, sobre o Guilherme França, que sou eu, né? Vai cair aqui no meu site. E aqui falando para considerar me seguir nas redes sociais. Aqui é um link bem importante porque tem pessoas que não sabem fazer o download da planilha. Então aqui tá o vídeo, tá? Para ensinando a fazer o download. Muito bem. Aqui eu vou falar um pouco sobre os relatórios da Dutiv, né? Que é o relatório profissional que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí você vai ver a diferença brutal desse Excel para um relatório profissional. É extremamente brutal. E aqui eu vou, já tem aqui alguns exemplos, né, são dois relatórios, o Pocket e o completo, tá? E tem aqui para você acessar o site do TIV. Mas vamos lá ao que importa. O questionário aqui em questão é o questionário que a gente chama de escala de Likert, né? Então, escala de Likert é quando você enxerga aí esses números de ponta a ponta. IBGE, sabe quando você vai responder pesquisa do IBGE? Às vezes não é número, né? Você tem lá uma frasezinha. Bom, ruim, muito ruim, gosto, não gosto, gosto muito, não gosto muito, né? Você tem esses pontos. Aqui eu tenho a escala de Likert que vai aqui, ó, de 1 até 7, tá vendo? Ó? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui eu já estou mostrando, e aqui é onde algumas pessoas acabam pegando a mãe aqui da escala de Likert, né? Então eu já estou mostrando aqui que essas perguntas se referem à dominância, né? Eu poderia muito bem esconder isso daqui para fim didático, né? Para não confundir muito a cabeça do respondente. Mas bastaria eu esconder aqui e aqui falar o seguinte: olha, você é uma pessoa extremamente gentil, agressiva ou extremamente agressiva? E aqui você, obviamente, tem que ser o mais transparente possível na hora de responder. Então, eu vou colocar aqui, olha, eu sou uma pessoa gentil, tá? Eu vou colocar uma pessoa gentil. Então, veja, eu tenho aqui de 2 a 3, 5 a 6. Por que que tem essa diferença aqui? Que é para você pensar o seguinte: eu sou um gentil indo mais pro extremamente gentil ou eu sou um gentil indo mais pro agressivo? Às vezes eu tenho uns rompantes ali de agressividade. Fica aqui para você pensar também. E esse é um ponto bem importante porque eu quero que o meu respondente entre em estado de reflexão, que ele não saia respondendo simplesmente, ah, então quer dizer que eu sou gentil, vou lá e coloco. Não, pensa um pouco. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar o número 2. Não confronta, evita confronto, é confrontador ou é muito confrontador. Nesse caso aqui, sei lá, eu vou colocar 5. E assim você vai fazer sucessivamente até o final aqui, que é o C10. Então eu tenho 10 afirmações para cada uma das dimensões. O que que é dimensão? São as letrinhas, né? A gente chama de dimensão. O nome correto, teoricamente, tecnicamente, é dimensão. Muito bem. Quando você vai para essa aba do lado aqui, ó, eu vou para a aba do resultado, né? Quando eu Quando eu termino de termino de responder, responder, vai sair vai um sair um resultado aqui, resultado ó. aqui, ó.
sai um resultado aqui. Então, hora que sai o resultado, ele já fala para mim aqui se essa dimensão é alta ou é baixa. Tá vendo? Ó? Baixa, alta, tá? Porque eu tenho o gráfico aqui. E é interessante porque através do gráfico a gente tem uma visualização muito melhor, né? Fica muito mais fácil de você entender. O que quer dizer alta e baixa? Olha, aqui embaixo tem explicação. E aqui é bem interessante, né? Então, olha, dominância alta é exigente, é uma pessoa, né? Exigente, direta, determinada, autoritária, competitiva, decidida, questionadora, dominante. Já na baixa, ela é cooperante, pouco exigente, tolerante, agradável, pacífica, hesitante, passiva, gentil. Pontos fortes, pontos fracos, o posicionamento ideal e exemplos de pessoas públicas, tá? Então, assim, é muito interessante, de novo, desde que o relatório, o questionário seja muito bem montado. Se ele for simplesmente assim, só vou sair aqui montando, somando, mas qual é a palavra no questionário que está fazendo a pessoa entrar em estado de reflexão? Será que faz sentido? Será que tem aderência à metodologia? Porque se não tiver aí, não está valendo nada. E agora o que eu quero mostrar para vocês aqui é o relatório da Dutive. Eu vou mostrar aqui os dois, tá? O Pocket e o completo. E aí você vai ver que a diferença de fato é enorme, porque a gente vai ter muito mais coisas para observar. E ao longo do tempo eu vou fazer vídeos falando sobre cada um deles, explorando cada um deles. Acompanha comigo. Aqui então eu tenho o disc da Dutive, o Pocket. Pocket ele é Pocket porque é de bolso, né? Ele é menor, não tem tanta informação quanto o completo. E olha só que interessante, já no sumário aqui a gente vai ver que tem a introdução ao disc, o seu gráfico disc, a sua dimensão disc, o seu perfil, e aí você tem você se relacionando com os estilos. Olha que interessante, né? Então eu tenho aqui a introdução disc, está fazendo uma breve introdução mesmo, uma explicação do que é o disc, como a gente pode enxergar essas 4 dimensões, né? E sempre vai separar aqui em cima, embaixo e nas laterais, né? Então, dominante e influente, a gente tem essas características, cautelosos e estáveis aqui, influentes e estáveis são essas características, dominantes e cautelosos aqui. Tá? Então, aliás, tem vídeo aqui no canal explicando, né? Falando sobre essa divisão e como você pode identificar o perfil de uma pessoa respondendo apenas 2 perguntas, tá? Dá uma olhada aí que esse vídeo tá bem legal. Aqui eu tenho, então, o gráfico, né? Assim como é um gráfico muito parecido com aquele gráfico que a gente viu ali na planilha Excel, mas aqui ele já vai ser muito diferente, porque este relatório aqui, e num próximo vídeo eu vou mostrar, ele não vem através de um questionário de escala de Likert, e sim de um questionário de escolha forçada. Então ele é muito diferente, o cálculo dele é extremamente diferente, e ele traz aqui o que a gente vai enxergar como padrão. São 15 padrões e cada respondente tem um único padrão. No caso desse respondente aqui, é o padrão de criador. Aqui eu tenho explicando para essa pessoa o que é a dominância e cautela, já que para ela caiu 7 e 7, né, na dominância e na cautela. Então ela é um DC, né? Então eu tenho que explicar para ela aqui o que significa esse DC. E assim seria se ela fosse um I, um S, um IS, enfim. Aqui eu teria essa explicação completa. E aqui embaixo é muito legal porque eu estou mostrando para essa pessoa quais são as motivações dela através do padrão de criador. Lembra que ela saiu com o padrão de criador, então ela tem as motivações. Você vai perceber que no relatório completo vai sair muito mais informação em cima dos padrões. E é aqui, para mim, que esse relatório faz toda a diferença, tem toda a sua vantagem dentro do mercado. E aqui você e os estilos DISC, né? Você se relacionando com os estilos. Então, essa pessoa com o dominante, com o influente, com o estável e com o cauteloso. Ele explica aqui, né? Olha, esse aqui não se entende bem, um opera no ritmo rápido, enquanto o outro prefere ser moderado, enfim. Tá tudo explicadinho aqui. E por final você tem uma página para você ter o seu desenvolvimento comportamental, tá aqui. É só você clicar no link ou acessar através do QR Code
e já vai cair numa página com um plano de ação. Muito bem, chegamos aqui então no relatório completo e você vai ver que a capa é igual, ela tem que ser igual, afinal de contas tem que puxar o mesmo nome, a mesma data, o mesmo horário. A única coisa que modifica é o conteúdo. É claro, estou falando que aqui separa, tem que ser igual os dados, desde que a pessoa tenha feito um único questionário, né? Que ela pode optar pelo Pocket ou o completo. Se ela só tenha feito o Pocket e queira ir para o completo, ela tem duas maneiras de fazer isso. O primeiro ponto é fazer um upgrade e aí ela não precisa responder o questionário de novo. Ou, caso ela queira responder de novo, ela faz um novo questionário. Vamos dar sequência aqui. Olha só no sumário como já muda. Aqui eu já tenho muito mais informação. Introdução, seu gráfico, a dimensão, seu índice de intensidade, o seu perfil, suas prioridades, seu local de trabalho, motivadores e estressores, você os estilos DISC, melhorando o seu relacionamento com os estilos DISC, aumentando a sua eficiência comportamental, os estilos DISC, a marcação de pontos e análises de dados. Para você que já tem mais intimidade aqui com um relatório maior, eu tenho um vídeo aqui também falando sobre devolutiva, né? Mostrando na prática ali como que eu faço a devolutiva em cima desse relatório. Acessa porque tem muita informação boa. Aqui então a gente tem a mesma coisa, né? Introdução diz que isso aqui não muda, assim como esse gráfico também não muda, é o mesmo. A explicação, né, do perfil. Agora aqui eu já tenho uma diferença enorme, porque aqui eu tenho uma tabela explicando o índice de intensidade. É aqui aonde eu vou enxergar, olha, os comportamentos observáveis dentro de cada uma dessas dimensões, tá? Então, no caso aqui da dominância, ó, egocêntrico, direto, ousado, dominador, exigente. Na cautela tem outras características e assim por diante, na estabilidade e na influência. Mas isso não pode ficar solto, por isso que eu tenho explicação aqui embaixo, né? Vou ali, vou explicar cada um deles, mostrando os pontos fortes e os pontos vulneráveis. Tá? Então não é ponto negativo, é ponto vulnerável. Olha só, então sua concentração determinada a alcançar seus objetivos geralmente não é afetada, enfim. No entanto, é importante lembrar que concentrar excessivamente a atenção em si mesmo pode ser percebido como tedioso e egocêntrico. É isso que vai acontecer para todos eles aqui. Aqui eu já vou ter, como no Pocket, mostrando as motivações desse respondente em cima do padrão. No caso aqui, o padrão de criador. Lembra que lá no Pocket acabava nas motivações. Aqui eu já vou ter uma diferença. Aqui eu já tenho, por exemplo, seus hábitos de trabalho, que é riquíssimo. Riquíssimo. Tá? Então, você que é de RH, você que é mentor, você que é coaching, né? Você que está de olho na sua carreira, aqui você tem ouro. Essa que é a verdade, você tem ouro. Suas percepções, né? Como você enxerga o mundo, né? Qual é o seu posicionamento? Lembrando sempre através dos comportamentos. E aqui, por fim, você tem uma síntese. Essa síntese, ela é bem legal porque ela faz um resumo mais corrido aqui, mas aqui eu tenho uma tabela, né? Então, por exemplo, olha, as emoções, os objetivos, isso não muda, tá? Para todo mundo, não muda o título. As emoções, objetivo, julga os outros por, influencia os outros por meio de, importância para a organização, o que ele utiliza em excesso, como ele se comporta sob pressão, do que ele tem receio e como aumentaria a sua eficácia, né? O que ele pode fazer para aumentar a eficácia dele. Já é muita coisa. Terminou aqui, assim, na boa. Se já tivesse terminado o relatório aqui, você já teria uma expansão de consciência gigante. Mas esse relatório é tão completo que ele vai trazer muito mais coisa. Olha só. Suas prioridades e o seu local de trabalho. Também, para todo mundo, sempre vai sair 3 pontos. No caso desse respondente, é desafio, resultado e exatidão. E aqui é um ponto muito importante: motivadores e estressores. Eu explico isso nas minhas aulas, explico isso nos meus cursos, treinamentos, palestras. A importância da gente olhar aqui para os motivadores e para os estressores. Por quê? Pensamento gera sentimento e emoção que vai desembocar aí no seu comportamento físico. Comportamento físico a gente vai ver antes de mais nada, comportamento observável. O que gera pensamento?
que está responsável pelos pensamentos? O ambiente. Então, quanto mais o ambiente te motiva, maior a probabilidade de você ter comportamentos mais assertivos, mais positivos. Agora, se você está num ambiente que para você é muito estressante, a probabilidade de você ter um comportamento negativo aumenta significativamente. Por isso, eu fiz questão de deixar aqui os motivadores e os estressores, tá? É muito, muito importante que você se atente a esse ponto. Você e os estilos DISC aqui está exatamente igual ao que nós vimos no Pocket, com dominante, influente, estável e cauteloso, mas aqui eu tenho uma diferença. Melhorando o seu relacionamento com os estilos DISC. Por que eu tenho uma diferença? Porque eu vou trazer 3 pontos para cada uma dessas 4 dimensões. Então, por exemplo, aqui com o dominante, olha, no relacionamento com os perfis D, na resolução de problemas e no acordo de situações tensas. E repara que ele traz aqui um textinho e sempre vai trazer estratégia. Então é para todo mundo, é para dominância, é para influência, é para estabilidade e é para a cautela. Cara, se você identifica a tua equipe, né, ou se a tua equipe fez aí o DISC, se você identifica a tua família, se você tem, por exemplo, as 2 perguntas lá e você identifica o perfil DISC, e você é um vendedor, por exemplo, então, cara, eu não vou vender da mesma forma que eu venderia para um dominante, eu vou vender para um cauteloso, é uma burrice. A probabilidade de eu perder a venda é grande, então eu preciso me adaptar. E aqui traz muita coisa, traz muita informação que te ajuda nessa adaptação. Chegando mais no final do relatório aqui, nós vamos ter então 3 exercícios para o seu desenvolvimento comportamental. Sempre 3 pontos, traz ali entre 1 e 2 dicas, tá? No caso dessa pessoa aqui, avaliar o impacto da comunicação, ouvir as outras pessoas e receber permissão antes de avançar. E aqui, terminando, né, é importante porque eu fiz questão de deixar explicando cada uma das dimensões, porque, olha só, você identificou lá que o teu par é um dominante. Ah, eu queria saber mais sobre a dominância. Tá aqui, tem um texto, inclusive com resumo, tá? Então eu tenho isso para a influência, para a estabilidade e para a cautela. E aí eu vou terminar aqui este relatório com os 3 gráficos, né? Com o gráfico mais, que é o sou e o natural. Eu não vou me estender nesse assunto aqui, porque é um assunto muito técnico. Eu explico isso no curso DISC para iniciantes, que você pode acessar aqui na descrição. E tem um vídeo também, vou deixar aqui para que você possa ver. O gráfico menos, né, que é o quero ser visto ou o social. E por fim, o gráfico 3, né, que é o que colocou ali no início do relatório, é o estou e o adaptado, a equação das questões que essa pessoa respondeu para chegar até aqui. E aí vai finalizar mostrando a página para o plano de ação. Um DISC Excel vale a pena? Vale. Vale a pena. Desde que seja bom, que seja legal. Não esquece, eu tenho um aqui gratuito, é só você entrar e baixar. E eu recomendo e eu garanto que ele realmente é muito bom. Mas eu também estou mostrando aqui que, olha, ele é bom para uma coisa muito simples, né? Para um conhecimento mais leve. Agora, caso você queira um aprofundamento, uma expansão de consciência ainda maior, eu sugiro que você vá para um teste mais conceituado, mais renomado, um teste e um relatório. E o Dadutive aqui está muito garantido, tem muitas empresas, muitas pessoas já utilizando, e os feedbacks são muito importantes, são sempre muito positivos, e aqueles feedbacks de correção, sempre que vem, se faz sentido para a gente vai e corrige também. Então, eu gostaria que você considerasse a possibilidade de conhecer esse relatório que é muito, muito, muito bom, pode transformar a tua vida e a tua carreira. Quer saber mais? Entre em contato comigo, deixa um comentário aqui, eu me mando um e-mail aqui, né? contato@guifranca.com.br e eu vou responder com o maior prazer. Obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.